morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu gostaria que você gritasse após mim, bem alto, mais alto que você conseguir, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Levanta a tua mão direita mais alto que você puder. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Diga louvado seja Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, fala conosco através da tua palavra, Senhor. Fala conosco através das tuas revelações. Amém e graças a Deus. Podemos assentar. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta no capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos, para a glória de Deus. Meus irmãos, o tema da mensagem esta noite está aqui: o dom gratuito de Deus. O dom gratuito de Deus. Aí, com a Bíblia aberta, no capítulo 6 de Romanos, versículo 1 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O que é o pecado, meus irmãos? O pecado é a desobediência a Deus. Todas as vezes que você desobedece uma ordem de Deus, você pecou. Nós vemos que no jardim do Éden, Deus, ele falou assim: Adão, você pode comer de todos os frutos, de todas as árvores, menos de uma. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não coma. Ele tinha tudo, menos uma árvore. A única coisa que Deus pediu foi isso: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que foi que Adão fez, igreja? Ele fez o quê? Ele comeu, desobedeceu. Ele fez o quê, igreja? Desobedeceu e comeu. Eu quero que você fale assim: comeu e desobedeceu. O que, igreja, que aconteceu com Adão? Comeu e desobedeceu. Então ele pecou. Talvez você fale assim: pastor, mas como é que era pecado comer um fruto que depois ele viu que era gostoso, mas foi um pecado? Aí começou tudo que é pecado. Por favor, repita-se após mim: o pecado é a desobediência a Deus. O apóstolo Paulo disse aqui: nós que vivemos na graça, no favor não merecido de Deus, nós devemos viver no pecado? Ele disse: de maneira nenhuma. Agora me ajude a pregar, por favor. Diga para 4 pessoas assim, ó: de maneira nenhuma você pode viver no pecado. Por favor, me ajude aí. De maneira nenhuma você pode viver no pecado, primeira pessoa. De maneira nenhuma você pode viver no pecado, segunda pessoa. De maneira nenhuma você pode viver no pecado, terceira pessoa. De maneira nenhuma você pode viver no pecado, quarta pessoa. Igreja de Deus, de maneira nenhuma vocês podem viver no pecado. Não pode. É o que o apóstolo Paulo está falando. Mas só que ele se aprofunda e ele diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Você que serve a Deus, você anda em novidade
novidade de vida. Você não vive na prática do pecado. Você não vive naquela prática antiga que você vivia antes de estar na presença de Deus, porque hoje você vive uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esta é a realidade de Deus para você e para mim, porque nós andamos em novidade de vida. Nós vivemos uma nova vida, nós vivemos uma nova perspectiva, nós vivemos uma nova realidade. Você vive uma nova vida em Deus. Você precisa ter consciência disso, que você vive uma nova vida em Deus. Por favor, bata-se no peito, ó. Diga assim: eu vivo uma nova vida em Deus. Amém? O apóstolo Paulo continua, porque fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Agora, primeiro ele diz: fomos sepultados. Agora ele diz: fomos plantados. Irmãos, quando um semeador, um agricultor, ele vai fazer a sua plantação, ele cava na terra e ele joga a semente dentro da terra e volta a cobrir a semente com terra. Porque a semente, ela precisa ser sepultada, ela precisa ser plantada. O apóstolo está dizendo que você é uma planta, uma semente que Deus plantou, e você está aqui hoje porque você foi plantado por Deus, porque você foi plantada por Deus. E depois ele diz mais: sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Por favor, diga assim comigo: fomos sepultados, fomos plantados e fomos crucificados. Agora preste atenção numa coisa. O interessante aqui, quando nós temos visto várias mortes nos últimos dias, principalmente em acidente automobilístico, que morre a família toda. Às vezes morre a mãe, morre o pai. Nós tivemos recentemente um caso da nossa igreja lá na cidade de Belém, no Pará, que o pastor faleceu num acidente de automóvel, sua esposa e seu filho. E no velório tínhamos 3 caixões com a bandeira da igreja quadrangular, uma bandeira em cima de cada caixão. E essa cena correu aí, muitas igrejas do evangelho quadrangular. Pensa que coisa triste, mas tem um detalhe: na hora do sepultamento, os caixões não são sepultados um em cima do outro. Pode ser sepultado, eles abrem uma cova aqui, outra ali e outra lá. Um é sepultado, pode ser ao lado, mas nenhum é colocado no mesmo caixão e nem na mesma cova, porque tem que ser sepultado separado. Se for aquelas gavetas, vai ficar um em cada gaveta. Eu não estou falando desta morte, não. Não é este sepultamento que o apóstolo Paulo falou. O apóstolo Paulo está dizendo algo muito interessante. Ele diz aqui, fomos sepultados com ele. Ou seja, nós não fomos enterrados sozinhos, ele foi enterrado junto com a gente. Está vendo, irmãos? A Bíblia diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você precisa entender as coisas espirituais. Eu estou falando aqui de coisas espirituais. Eu vou repetir para ver se você se anima com as coisas espirituais. Quando uma pessoa morre na terra, a morte natural da terra, ela é sepultada sozinha. Não existe osso sepultado em cima de osso. É uma coisa só, é uma gaveta só. Mas nós fomos sepultados de uma maneira espiritual. Nós não fomos sepultados sozinhos, mas foi alguém sepultado junto conosco, que é Jesus. Ele está junto conosco, até mesmo na sepultura espiritual. Você não está sozinho, Jesus está com você. É o primeiro
paixão é você e Jesus. Você e Jesus. Você e Jesus. Porque fomos sepultados com Ele. Junto com Ele. Ele desceu conosco. Ele foi sepultado conosco. Então você está junto com Jesus Cristo. Quando vai para fomos plantados, também juntamente com Ele. Foram duas sementes plantadas na terra, eu e Jesus. Foram duas sementes plantadas na terra, você e Jesus. Você está entendendo a palavra de Deus? É você sempre com Jesus. Agora preste atenção numa coisa. Quando alguém ele é sepultado na amargura, na tristeza de um mal que alguém provocou, de uma coisa que te desgostou para a vida toda, que te deixou amargurado para sempre, você vai ter sempre uma angústia, você vai ter sempre um problema, porque você vai querer sempre resolver, você vai querer sempre se encontrar, você vai querer sempre achar o seu lugar na terra, você vai querer sempre achar o seu lugar aqui fora. Mas presta atenção numa coisa: o seu lugar na terra, ele só vai ser encontrado se você descer a sepultura junto com Jesus. Porque se você não morrer, você não pode ressuscitar. Você não vai conseguir ter a sua vida plena em Deus se você não for sepultado com Ele no batismo da sua morte, se você não for plantado com Ele na terra, se você não descer as mais baixas coisas e dizer assim: ó, eu não quero mais nada daqui, eu só quero as coisas que são do céu. Você precisa ter esse desprendimento, você precisa querer receber esta crucificação, porque ele diz aqui, ó, e o nosso velho homem foi com Ele crucificado. Fomos sepultados com Ele, fomos plantados com Ele e agora somos crucificados com Ele. A crucificação era o pior tipo de morte que alguém poderia ter. A crucificação, o homem, ele era colocado de braços abertos numa cruz, que vocês conhecem o símbolo da cruz. A Bíblia diz que é maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Era pregado aqui, olha, bem nessa parte aqui da mão, era pregado um prego aqui, e alguns eram também amarrados, mas pregavam-se um prego aqui, aqui e aqui, aqueles pregos grandes, e um dos pés. O crucificado, ele era crucificado numa posição assim, ó. A maioria morria asfixiada, porque não aguentava com o peso do corpo. A pessoa, ela tinha tétano, porque ela estava ali com pregos enferrujados. A pessoa tinha dores por todo o seu corpo, e à medida que a pessoa ia ficando cansada, ela ia soltando os braços. Há relatos de pessoas que foram crucificadas que demoraram de 3 a 4 dias para morrer, porque elas ficavam resistindo, elas ficavam tentando sobreviver naquela cruz. E quando as pessoas queriam que os crucificados morressem rápido, sabe o que eles faziam? Eles quebravam as pernas do crucificado, porque aí ele morria sufocado. Quando eles quebravam as pernas e a pessoa ficava solta e descia, e ela morria sufocada. Há pessoas, meus irmãos, que naquela época, quando eram condenadas à crucificação, até mesmo se suicidavam antes, porque sabia que a morte na cruz era muito sofrimento, era terrível a morte, era uma morte que ninguém queria ter. O crucificado era levado nu, sem roupa nenhuma, para fora da cidade, e todo mundo que passava falava assim: olha aqui o que acontece com quem rouba, olha o que acontece com quem mata, olha aí, ó, morre crucificado
totalmente nas mãos de Deus, dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, faz a tua vontade. Isso é crucificação. É quando você diz: eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou fazer aquilo que Deus quer. Se Deus falou que não pode, não pode. Se Deus falou não vai, eu não vou. Se Deus falou não siga por esse caminho, eu não vou seguir, porque a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Porque preste atenção numa coisa: a vida cristã, a vida evangélica, a vida do discípulo de Jesus, ela só serve se ela tiver sepultura conjunta, se ela tiver sido plantada a pessoa em conjunto com Jesus, e se ela tiver sido crucificada em conjunto com Jesus. Ninguém pode viver a vida cristã por si só, porque tem que ser junto com Jesus. Ninguém pode na vida cristã fazer o que quer. Ninguém pode na vida cristã seguir a si mesmo. Ninguém pode na vida cristã seguir as orientações da terra, porque para ser de Cristo, para seguir a Cristo, é um caminho que passa pelo sepultamento, passa pela terra jogada na cabeça, passa pelo esquecimento, passa pelo anonimato, passa pela escuridão. 3 vezes o apóstolo dá o mesmo exemplo. 3 exemplos de morte, de sofrimento, de crucificação. A Santa Ceia nos lembra isso. Corpo de Cristo, pão, sangue de Cristo, suco de uva, para nos mostrar que este nosso caminho é um caminho de renúncia, é um caminho de fuga, é um caminho de distanciamento das coisas do pecado, é um caminho de distanciamento das coisas do mundo, é um caminho de distanciamento das coisas da terra. Porque se você estiver apegado com a terra, se você estiver apegado com as coisas daqui, você não vai entender as coisas de lá. Mas se você se desapegar das coisas da terra, se você se morrer, se você se entregar, se você se auto-crucificar, se auto-se entregar, você vai entender o verdadeiro significado da vida, porque Jesus vai levantar junto com você. Mas você só vai ficar de pé na presença de Deus se primeiro você descer, se primeiro você se humilhar diante de Deus, se primeiro você se entregar para Deus, se primeiro você decidir por Deus. Irmãos, há pessoas que elas entregam 10% da vida para Deus, não serve. Há pessoas que entregam 20% da vida para Deus, não serve. Há pessoas que entregam 30% da vida dela para Deus, não serve. Há pessoas que entregam 40%, não serve. E aquela que entregou 99,9%, pastor, não serve. 99,9% para Deus não é 100%. Tem que ser 100%. Tem que ser 100% com Jesus. Você tem que se imaginar descendo esta sepultura com Jesus, sendo plantado na terra com Jesus e sendo crucificado na cruz com Jesus. É o seu objetivo. Se entregar totalmente, se doar totalmente, viver para Ele, consagrar a sua vida para Ele. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Porque para viver é preciso morrer. Porque senão a vida não tem sabor. Porque o sabor do mundo não é o sabor verdadeiro da vida. O sabor da terra não é o verdadeiro sabor da vida. O verdadeiro sabor da vida está em Jesus Cristo. É Ele que dá gosto para a vida. Sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, Jesus Cristo vive para Deus. Assim também, vós considerai
mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você, meu irmão, tem que se considerar morto para o pecado. Nós cantamos aqui, eu acho que foi hoje que cantou todo dia o pecado vem, cantou isso aqui hoje. Foi, não foi? Foi essa música ou não foi? Nem Bruno. Foi? A pedra da música é assim, ó. Todo dia o pecado vem, me chama. Como é que é o resto? Como se o resto? Todo dia vem as tentações, me chama. E o resto? Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia. Amanhã, segunda-feira, é dia das propostas, das tentações, do pecado. Mas depois o pedaço dessa música é bonito, que diz assim, ó: mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora vivo a vida de Deus. Não, você não está entendendo o mistério, não, irmão. Eu queria que você entendesse as coisas espirituais, as coisas que são de Deus, porque não adianta nada você estar aqui hoje e estar no pecado amanhã. Não adianta. Você tem que estar aqui hoje e você tem que estar com Deus amanhã. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. É isso que Romanos 6 está falando conosco, porque você está morto para o pecado, mas vós estáis vivos para com Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo, para lhe obedecerdes às suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Está falando do seu corpo. Deixa eu falar aqui para você, olha aqui para mim. Você não apresenta o seu corpo, não é para eu que sou pastor aqui, não. Você não apresenta o seu corpo para a placa dessa igreja aí, não. Você esquece isso aí, isso aqui, ó, é normal. Você apresenta o seu corpo para Deus. Agora tem gente que ele pega o corpo dele e ele apresenta para o pecado. Ele fala: tá aí, pecado, ó, eu vou pecar. Eu vou viver no pecado, vou fazer as coisas da terra. E aí, o que você faz com o seu corpo? Você apresenta o seu corpo a Deus, ou você apresenta o seu corpo ao pecado? Para quem se apresenta? Não é para a igreja, não, irmão. Não é para o pastor, não. Isso aí eu não estou nem aí, não quero nem saber da sua vida. Eu quero saber de você diante de Deus. Porque se um dia você chegar lá em cima e falar assim: ó Deus, eu não estava sabendo, aí Deus vai falar para você: lembra que choveu o dia aqui, ó, no dia 9 de fevereiro do ano de 2014, às 20 horas e 37 minutos, você ouviu que você tem que apresentar o seu corpo todos os dias diante da minha presença e dizer: Pai, eis aqui esse corpo como instrumento da glória e da adoração do teu nome. Eu vou levantar, eu vou para a escola, eu vou trabalhar, mas eu vou fazer tudo para a glória do teu nome, e o seu nome vai ser exaltado através desse corpo, e vai ser glorificado através da minha vida, porque eu apresento o meu corpo a Deus. Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. O pecado não é para estar na tua vida, nem na minha vida. Você foi escolhido para apresentar o seu corpo para Deus. Não sabeis vós
apresentardes por servos para me obedecer, que sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Porque, irmãos, a doutrina é a Bíblia. É a Bíblia. A doutrina que você tem que seguir é a Bíblia. Você tem que ver se você está na doutrina, se você está seguindo a Bíblia de coração, ou se você só está passeando aqui. Porque olha, vou te falar uma coisa: não vem aqui para passear, senão você vai ficar nervoso comigo, você não vai gostar de mim, porque você vai falar que eu estou errado. Mas irmão, o que eu estou pregando para você é o que a Bíblia está dizendo. Ou você apresenta o seu corpo para Deus, para ser glorificado e exaltado por Deus, ou você apresenta o seu corpo para o pecado, para ser glorificado pelo diabo. Mas eu tenho certeza que você que está aqui nessa noite, você vai consagrar sua vida no altar de Deus, e você vai dizer: eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Hoje eu já percebi que você escolheu Cristo. E amanhã? Quem vai escolher Cristo amanhã? Deixa eu fazer outra pergunta: quem vai escolher Cristo terça-feira? Quem vai escolher Cristo quarta-feira? Quem vai escolher Cristo quinta-feira? Quem vai escolher Cristo todo dia? Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servir as imundícias e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação. Você precisa colocar o seu corpo à disposição da santificação, na presença de Deus, da separação diante de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Ao contrário do que algumas pessoas falam, é nisso que Deus vai ser exaltado, através da sua santificação no altar de Deus. Porque como eram servos do pecado, estáveis livres da justiça. Por quê? A pessoa que é do mundo, ela não tem nenhuma obrigação de fazer as coisas certas. Ela faz tudo errado, do jeito que ela aprendeu, do jeito que ela quer fazer. E que fruto tinha? Então, das coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Quem pratica o pecado, ele está fadado a ter a sua vida ceifada, levada pelo inimigo em sofrimento eterno. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Hoje eu quero te dizer, nesta noite de Santa Ceia, que o fruto da sua vida, o resultado da sua santificação a Deus, da sua separação para Deus, vai ser a vida eterna. Porque você está sendo preparado para a vida eterna. Aqui nesse local de culto onde você está, nós pregamos, preparando você para a vida eterna. Para aqueles que querem servir a Deus, para aqueles que querem consagrar a sua vida no altar de Deus, para aqueles que querem estar diante de Deus. Jesus disse: estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Que estreita porta é essa? Jesus. Que caminho apertado é esse? Jesus. Que caminho é esse? É o caminho da santificação. Igreja de Deus, vocês precisam entrar no caminho da santificação, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Então o seu corpo tem que ser em santificação a Deus, o seu espírito tem que ser em santificação a Deus, e a sua alma, ela tem que ser colocada em santificação a Deus. Irmãos, tem que santificar o corpo, tem que santificar a alma e tem que santificar o espírito no altar de Deus. Separados
para Deus, separados para as coisas de Deus, consagrados para as coisas do céu, consagrado para as coisas de Jesus. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você, que você vive em santidade, que você vive em consagração, que você vive em retidão diante da sua face, diante da sua presença. Por favor, repita mais uma vez após mim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você está entendendo isso? Essas são palavras de vida eterna. São palavras plantadas no nosso coração. Romanos capítulo 6. Palavras colocadas dentro de nós. O diabo, ele fala assim: você acha que o fulano de tal faz isso? Ele não faz nada. Irmão, deixa eu te explicar uma pequena coisinha. Só desce você e Jesus. Infelizmente, não dá para você levar ninguém, e também ninguém vai ficar por sua causa. Não tem jeito, é intransferível. É só você e Deus. Porque quando o diabo planta na sua mente que isso aí está escrito na Bíblia, até parece que as pessoas fazem isso, até parece que as pessoas estão em santificação, eu sei de tanta coisa, eu sei disso, eu sei daquilo, e nisso você vai descendo para o inferno, e nisso você vai se distanciando de Deus, porque aquilo que está sendo pregado como uma espada de dois gumes que entra no meu coração e diz assim: é para você, César. Porque eu não estou aqui, irmão, pregando a minha palavra, eu não estou aqui falando para você algo que vem de mim, eu estou falando para vocês Romanos capítulo 6. Eu estou falando aqui para você da palavra de Deus. Agora, meu irmão, se você ouvir, se você receber, se você obedecer, se você seguir esta palavra, o teu lugar está preparado no céu, e você vai exaltar a Deus lá em cima, glorificando, dando glória e dizendo: Senhor, eu fui fiel, eu segui, eu obedeci. Porque no dia, meu irmão, que eu tiver que ganhar alguma pessoa para mim mesmo, eu paro, porque eu não quero ganhar ninguém para mim, eu quero ganhar você para Deus. Eu quero ganhar você para Jesus. Se você não recebe o Evangelho, não quer o Evangelho, não entende o Evangelho, eu não posso fazer nada por você. Porque não adianta, não é no outro que você será salvo, é em Cristo. Porque o que você tem que fazer? Você tem que abraçar Deus. Você tem que fazer como a canção diz: eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Vem cá, aí você desce, some, e depois brota de novo, como uma nova criatura, como uma nova mulher, como um novo homem. Quantos recebem a palavra de Deus essa noite? Se você puder, fique de pé no seu lugar agora. Eu gostaria que você colocasse as duas mãos na altura do teu coração, e que você fechasse os teus olhos agora, e nós vamos estar orando a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora que o Senhor possa, Deus querido, contemplar os nossos corações. Tu sabes aquilo que se passa no nosso interior, Senhor, que nós viveremos para o pecado de modo nenhum, Senhor. Que nos nossos corações, ó Pai, que nas nossas vidas, Senhor, nós possamos estar nos dedicando ao teu serviço, nós possamos estar nos dedicando à tua obra, nós possamos estar nos dedicando ao Senhor, nós possamos estar cada dia fazendo essa escolha, Pai, de ser amigo do Senhor, de viver para o Senhor, de ter o nosso corpo em santificação, de ter a nossa alma em santificação, de ter o nosso espírito em santificação na tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a nos santificarmos a cada dia. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos para ti. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos diante do teu altar. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos
Amém? E graças a Deus. Abra os teus olhos agora e olhe para